Bom dia, gente, tudo bom? Que alegria, né? Finalizamos essa semana com muita gratidão no coração por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Finalizamos essa semana nesse nosso propósito, Minha Família no Altar de Deus. Vencemos aí mais uma semana com a graça do nosso Pai. Deus é maravilhoso. Ele que tem nos dado graça, sabedoria, fortalecimento necessário que a gente precisa para não desanimar, perseverança, né? Temos que ser perseverantes. E no decorrer dessa semana estivemos falando, pensando, né, juntos sobre o amor. Falamos sobre um tipo de amor. Eu quero ainda seguir falando, explorando, porque esse assunto ele é inesgotável, né? Ele é maravilhoso. Falar sobre o amor é algo assim. Hoje a gente vê aí pelas letras das canções, né? Pelas poesias, o amor sendo assim tão banal, né? Tão banalizado. Qualquer coisa é amor. Existe um conceito assim equivocado em relação ao amor, né? Que não é o amor que Deus projetou, que Deus planejou, né? O amor, segundo o propósito de Deus, não é essa coisa rasa que a gente vê aí nas letras das canções, principalmente das canções atuais, né? Dos roteiros dos filmes e tanta coisa que se diz amor. A juventude, não generalizando, mas uma boa parcela da juventude desconhece a profundidade do amor de Deus, né? Desse amor que nos constrange, tão tremendo que nos constrange, né? E é um privilégio muito grande, é uma grande honra poder ser porta-voz aqui falando com você. Não que eu seja, né, especialista no assunto, que eu vá esgotar todo o assunto, jamais. Jamais. Eu reconheço a minha pequenez nesse tema tão vasto, tão tremendo e tão maravilhoso. Mas é uma honra, uma alegria muito grande poder compartilhar um pouquinho, né, daquilo que Deus tem trazido ao meu coração, ali no núcleo da minha família, dentro desse... Oh, desculpa, gente, esbarrei na câmera aqui. Dentro desse propósito, Minha Família no Altar de Deus. É desejo de Deus restaurar no meio da família o amor, né? Essa riqueza, essa nobreza que é o amor. Se somos filhos do Rei, dos reis, temos atitudes nobres, temos sentimentos nobres, né? Enaltecemos o nosso Pai. Quero ler aqui em Efésios, capítulo 6. Você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fechando a nossa semana, quero ler aqui no capítulo 6, no capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Os deveres domésticos. Essa semana nós falamos um pouco sobre isso, né? Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, bem como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador de todo o corpo. Jesus, né? O salvador de toda a igreja, de todo o corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim seja também vós, mulheres, em tudo, sujeita aos seus próprios maridos. E vós, maridos, amai vossas mulheres. Oi, bom dia, Ailton, tudo bem?
super bem-vindo aqui. E vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amar a mulher não é como você quer amar, é como Cristo amou. Esse é um mandamento de Deus, né? Aquela mulher massa, aquela mulher legal, aquela mulher, uou, é fácil amar, né? Muito fácil. Ela que é referência em vários lugares, ela que é destaque em tudo que ela faz e tudo. É simples, é muito fácil amar essa mulher. Mas Cristo não mandou amar a mulher perfeita, não, mandou amar a sua mulher, sabe? A mulher perfeita, deslumbrante, é fácil. Mas Cristo ama a noiva dele e ela não é perfeita. Cristo ama a sua igreja, sua noiva, e ela não é perfeita. A igreja do Senhor sou eu e você. E ele ama, né? E como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a na lavagem da água pela palavra de Deus, né? Para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Deus mandou, né, mandamento de Deus, que os maridos amem a mulher e a santifique e a purifique pela palavra de Deus, assim como Cristo faz, né, fez e faz com a igreja. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne. Antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor Jesus alimenta e sustenta a sua igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só pessoa. Glórias a Deus, né? Como é glorioso saber o plano de Deus, né? Para o casal, para marido e mulher. O plano de Deus, ele é perfeito, né? Grande é esse mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim vós, cada um, em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie seu marido. Essa palavra reverenciar não é comum, né? Nos nossos dias, não é uma palavra natural do nosso dia a dia. Então ela se torna um pouco assim, assustadora, incompreendida, né? Reverenciar, a pessoa relaciona com um rei, reverenciando, Senhor, Senhor. Não, não. A palavra de Deus está falando aqui, trazendo para a nossa realidade. A mulher honrar, né, o marido. Honrar. A gente vê muitas vezes uma mulher que tem, vamos falar de finança, né? Uma mulher que tem um salário muito maior do que o do esposo. Ela tem... Oi, tudo bem, Felipe? Um beijinho, tudo bom? Bem-vindo. Quando a mulher tem uma posição profissional ali superior ao marido, ela ganha bem. A tendência dela é menosprezar, né? É diminuir esse homem. Na roda ali dos amigos, naquele jantar, sempre a tendência dela é querer diminuir ele, porque, afinal das contas, ela é top, né? E esse não é o objetivo, esse não é o propósito de Deus. Eu gosto muito de lembrar aqui uma palavra de um pastor que fala, né, que dentro de uma família, dentro de um lar, não tem o meu dinheiro e o seu dinheiro, é o nosso dinheiro, né? Ainda que a mulher seja
mais bem remunerada, ganhe bem, aquele dinheiro não é o dinheiro dela, é o dinheiro da casa, é nosso esse dinheiro. Então, assim, os dois caminham lado a lado, nenhum nem o outro é maior, né? A palavra de Deus fala que o marido é o cabeça da casa. Ele é o cabeça para quê? Ele é o cabeça para assumir as responsabilidades, o peso, né? Da manutenção dessa casa, do andamento dessa casa. Mas a esposa é quem faz a casa andar, né? Um lar onde a mulher tem as responsabilidades em dia é um lar que flui, né? Que não pesa nenhum e nem o outro. Os dois caminham lado a lado, né? E ainda nesse modelo de amor, de família, aqui no capítulo 6, né? Do livro de Efésios, a palavra do Senhor fala em relação aos filhos, né? Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo, né? Os filhos, é dever dos filhos serem obedientes. Ah, quer dizer que o filho vai ser obediente só quando é pequenininho, quando é criança? Não. A palavra de Deus aqui não está falando assim, vós, filhos, de 0 ano até 10, 12, 15 anos. Não, não. A palavra de Deus fala, vós, filhos. Quem é filho tem um pai e tem uma mãe. Então obedeça, porque isso é justo. É o que a palavra de Deus nos manda. É um mandamento. Isso aqui não é uma sugestão, né, de alguém, da igreja, de quem quer que seja. Não. Isso aqui é um mandamento de Deus. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e viva longos anos sobre a terra. Estava assistindo ontem, né, a palavra de um pastor muito assim, abençoado, falando em relação à criação de filhos, né, em nossos dias. Hoje está tão difícil criar os filhos. Os meus já são adultos, né, mas eu assumi uma responsabilidade com os meus netinhos. Então é como se eles fossem, como se eu fosse mãe deles novamente, né, porque moram aqui na minha casa. Como não tem a presença nem do pai nem da mãe dia a dia, né, diariamente, para corrigir, para ensinar, para, né, disciplinar, caiu sobre os meus ombros essa responsabilidade. Realmente não é fácil. Não é fácil. Corrigir é penoso, dói. Dói muito mais na gente do que neles, sabe? Educar, disciplinar, dá trabalho. É por isso que muitas pessoas têm terceirizado para os avós essa responsabilidade, né? A vontade da vovó, do vovô, não é dar corretivo, não é dar disciplina, sabe? Esse não é um papel da vovó e do vovô. Não, não é. É muito doloroso para a vovó ter que aplicar uma disciplina numa criança, né? Porque Deus já criou o pai e a mãe para isso. É o curso natural da vida, né? Pai e mãe disciplina, vovô e vovó brinca, distrai, agrada. Vovô e vovó é outro departamento, né? Mas enfim, como coube a mim essa responsabilidade, eu tenho que assumir esse posto contra a minha própria vontade, contra o meu querer. Mas eu não posso deixar essas crianças que estão sob a minha responsabilidade crescer que nem mato, crescer que nem capim. Não posso. Preciso, já que estão sob a minha responsabilidade, corrigir, disciplinar, colocar os limites, colocar as regras. Mas como eu ia dizendo, hoje em nossos dias é muito complicado, é uma tarefa árdua disciplinar e corrigir, não é fácil. Por isso a gente vê crianças pequenas
que mandam na casa. Ontem o pastor falava sobre isso. Mandam na casa. Todos da casa têm que se submeter aos, né, caprichos daquela criança, fazer o que aquela criança quer. E isso, queridos, não é só ruim para casa, para a família. E isso é maldição para a vida da criança. A palavra de Deus fala assim, olha, obedeçam aos pais para que te vá bem, porque é o primeiro mandamento com promessas, né? Para que te vá bem e viva muitos anos sobre a face da terra. Uma certa vez, estava assistindo uma palestra de uma pastora maravilhosa, que eu amo muito, falando sobre isso, sabe? Falando sobre isso, que tem pessoas que se dão bem na vida, mas tem a vida interrompida muito cedo, vive pouco, sabe? Isso é quebra de princípio da palavra de Deus. Por quê? Porque é desejo de Deus que nós tenhamos vida longa, vida abundante, como foi com os homens do passado, né? Morreu em robusta velhice, né? Viveu, farto de dias, né? Com os cabelos brancos, passando as experiências. Não é desejo de Deus que uma vida seja interrompida cedo, mas às vezes a pessoa se deu bem, né? Enriqueceu rapidamente, obteve fama, muita fama, sucesso, e uau, teve a vida interrompida assim, ó, pá, num piscar de olhos. O que é isso? Quebra de princípios. Quebra de princípios. A palavra de Deus está falando aqui conosco no versículo 3. No versículo 2 e 3 de Efésios 6. Né? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. É o primeiro mandamento com promessas. Para que te vá bem e viva longos anos. Né? Por outro lado, aquela pastora falava assim, existem pessoas que vivem, se arrastam longos anos pela vida, mas não alcançam sucesso. Não está tudo bem, não vive bem. O que é isso? Quebra de princípios, né? Não significa que todos vão ter a vida interrompida muito cedo. Pode se arrastar longos anos pela vida e não alcançar aquilo que tanto deseja, aquilo que tanto sonha, aquilo que tanto busca. Por quê? Quebra de princípios. Quebra de princípios. Deus trabalha em cima de princípios. Deus trabalha em concordância com a palavra dele. Deus não tem compromisso com, fulano é tão bonzinho, é tão bonitinho, é tão inteligente, é tão isso, tão aquilo, e daí? Se ele quebra princípios, Deus não tem compromisso em honrar, em abençoar, em satisfazer os desejos do coração daquela pessoa. A palavra de Deus fala assim, ó, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Seus projetos e planos têm sido alcançados, seus objetivos têm tido sucesso, né? Você tem tido vida longa, vida abençoada, tem desfrutado vida abundante, né? Às vezes, querido, sucesso na vida não é ter 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Às vezes isso não é sucesso na vida, sabe? Às vezes sucesso na vida é ver a sua família com saúde mental, com saúde física, com saúde espiritual, saúde financeira, né? Sendo pessoas de bem, pessoas respeitadas, pessoas respeitosas. Isso é sucesso. Deitar na sua cama, sua cabecinha no seu travesseiro e dormir em paz, sabendo que Deus tem guardado a sua casa, né? Sabendo que o seu nome e o nome da sua casa, da sua família, está escrito lá no livro da vida, né? Talvez sucesso na vida não é aquela fazenda cheia de gado, cheia de boi,
aquela viagem para o estrangeiro, ou mesmo a viagem nacional, né? Existem muitas características de sucesso, sabe? Muito bom ser famoso, é muito bom ser destaque, é muito bom ser rico, financeiramente falando, né? Isso é maravilhoso. Mas você quer ser rico para quê? Bom dia Mateuzinho, muito bem-vindo. Que saudade de vocês, hoje só tem pérolas aqui, né, comigo nesse vídeo. Que bom, que alegria, fico muito feliz, ó, coração é só gratidão, né. Voltando aqui, você quer ser rico para quê? Para que você quer ser rico? A riqueza que Deus traz à nossa vida, seja riqueza monetária, riqueza de sabedoria, riqueza de dons e talentos, a riqueza que Deus traz à nossa vida, para nada serve se não for para engrandecer o reino, se não for para engrandecer o nome de Deus. Para que você quer ser rico, meu irmão, meu querido, minha querida, né? Você que vai assistir depois, faz essa pergunta para você, né? O que é riqueza para você? O que é sucesso para você? O que é vida abundante para você, né? Deus está falando comigo, Deus está falando com você? Que maravilha, né? Voltando aqui ao nosso tema da semana, essa semana nós trabalhamos esse tema, né? Trabalhamos um tipo de amor. Vemos aqui que há alguns tipos de amor, né? Amor ágape, amor philos, amor eros e amor storgens. Essa semana nós estivemos falando sobre esse tipo de amor, amor storgens. Amor storgens sugere o cuidado e o carinho dedicados aos membros da nossa família, membros de sangue, né? Nossa família de sangue. Nós vimos aqui em Efésios capítulo 5, versículo 3, como é que é o andamento, né, da nossa casa, da nossa família. Nós vamos falar também sobre amor philos, né? Ainda vamos estar falando sobre amor philos, que se refere à estima e afeição dedicado e dedicação refletido na preocupação e zelo que temos com nossos amigos e irmãos, né, de fé, que temos uns com os outros, especialmente com os mais necessitados, né? Amor philos, amor de cuidar, né? Nós vamos estar falando sobre isso um pouquinho. Lá no Evangelho, segundo João, vou abrir aqui para a gente ver o que a palavra do Senhor nos fala. Capítulo 21, versículo 15 até o 17. Evangelho segundo João. Vamos ver aqui que a palavra do Senhor vem nos falando sobre esse amor philos, amor de cuidar, né? João 15, 21. Evangelho de João. Tem um passarinho aqui me alegrando, ó que gracinha. Obrigado, né, passarinho, pela sua melodia. Obrigado, meu Deus, pelo passarinho. Do versículo 15 ao 17. Eu vou ler o 14, 15, vou ler os versículos 14, 15 até o 17, tá? E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta meus cordeirinhos. Cuida dos meus cordeirinhos, né? Esse amor ali, philos. Tornou-lhes
tornou a lhe dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Disse-lhe: sim, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe Jesus terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Até o 17, né? Um dia eu vi o pastor falando, pastor, eu fico seguindo esses pastores. A palavra de Deus fala pra gente gastar nosso precioso tempo com coisas que edifiquem, né? E o que é que nos edifica? A palavra de Deus. Então eu gasto meu precioso tempo seguindo esses pastores, ouvindo o que eles falam. Ah, Zélia, desse jeito seu canal não vai crescer, desse jeito você vai afastar as pessoas. Não me importo. Se uma pessoa parar para me ouvir, se uma pessoa for tocada por Deus, ó, para mim já valeu tudo, né? Um dia eu estava ouvindo um pastor falando que Jesus questiona Pedro por 3 vezes, ministrando perdão sobre a vida de Pedro, lembrando dele que Jesus, lembrando a Pedro que antes de, isso aqui é após Jesus ter sido crucificado e ressuscitado, ó. Então, quando Jesus trata com Pedro dessa forma, Jesus está lembrando Pedro que antes de Jesus ir para a cruz, por 3 vezes Pedro negou a Jesus, né? Aí, Jesus não tá aqui carente. Ai, Pedro, você me ama. Preciso ter essa certeza que você me ama. Não. Jesus estava sarando as feridas de Pedro, se restaurando completamente Pedro, através desse questionamento aqui. Gente, como é maravilhoso, né? A forma como Jesus cuida de nós, como ele trata com cada um de nós, né? Então, vimos aqui um pouquinho sobre esse tipo de amor, amor filos, amor de cuidar, né? Amor de zelar. Esse amor que Deus espera. Se nós falamos que amamos a Deus, se nós dissemos que amamos a Cristo, né? E devemos dizer mesmo que amamos a Deus, amamos a Cristo, que nós não podemos ver fisicamente, como é que nós odiamos o irmão, odiamos alguém? Gente, pode ter alguém nessa face dessa terra que não goste de mim, que me odeie. Eu sinto muito, querido, você não me amar, mas eu te amo em Cristo, tá? Eu te amo em Cristo, porque eu não posso dizer que amo a Deus e odeio você, né? Se por algum motivo, no decorrer da nossa caminhada, nossa trajetória, você decidiu não me amar, sinto muito, eu não posso fazer nada. Mas eu continuo te amando. Você permanece em minhas orações. Oi, Ana Clara, Balbina. Tudo bem? Balbina, Ana Clara. Muito bem-vinda, um beijinho. Coisa boa ter você aqui, minha linda. Né? Como eu ia dizendo, a palavra de Deus nos mandou amar. Amar e cuidar, né? E eu tô aqui para obedecer o que Deus manda. Tô aqui para obedecer. Como filha amada do meu Pai, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu sou princesa. Tenho atitudes nobres, então eu amo. Tem esse amor storgens que nós falamos. Esse amor filos, que é o amor de cuidar, né? Amor storgens, que é o amor de sangue, amor de família. Amor ágape, vamos ver aqui sobre o amor ágape, uma pinceladinha. Amor ágape é baseado na escolha deliberada de alguém, na escolha deliberada de quem ama, não no merecimento de quem recebe esse tipo de amor. Ai, que glorioso, gente!
Amor ágape é baseado na escolha deliberada de quem ama, não no merecimento de quem recebe esse tipo de amor. Amor ágape é o amor incondicional, é o amor que Jesus tem por nós, né? Que tá lá, eu amo, gente, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, que lindo, eu amo essa passagem, né? 1 Coríntios, capítulo 13, todo mundo sabe, até o Renato Russo sabia. Oi, Natan, tudo bom? Bom dia, né? Até o Renato Russo sabia desse amor. Ele tanto sabia que cantou esse amor. Ainda que falasse a língua dos homens, que falasse... Eu não sou Renato Russo. Glórias a Deus. Dos anjos sem amor, eu nada seria. Né? Vamos ver aqui. 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que retine. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse a fé de maneira tal que transportasse montanhas e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna, ainda que o homem mais rico dessa terra distribuísse toda a fortuna dele, né? Para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu próprio corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Manda aí o coraçãozinho, compartilha essa live. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata levianamente, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Ai, glórias a Deus, essa palavra de Deus é maravilhosa demais. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Olha, havendo línguas, cessarão. Havendo sabedoria, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas agora que cheguei a ser homem, adulto, né? Acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos embaçado, como enigma, como espelho. Mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior é o amor. Gente, é tão glorioso, é tão, sabe, assim, tremendo, é tão maravilhoso. Oi, Paula, minha linda, tudo bom, querida? Muito bem-vinda. Estamos falando sobre tipos de amor, né? Essa semana tivemos aí uma semana maravilhosa, falando sobre o amor Storgens, o amor aqui da família, aquele amor particular, né? Agora há pouco falamos sobre o amor philos, que é o amor de cuidar dos demais, né? Amor
pelo amigo, pelo irmão de fé, pelos necessitados e tudo mais. Agora estamos falando sobre o amor ágape, aquele amor incondicional. Amor... ia falando aqui. É tão glorioso a gente ter as revelações de Deus através desses grandes homens de Deus que têm ministrado em nossa vida, né? Uma certa ocasião, eu estava vendo ministração de um pastor falando que o amor, ao contrário do que muita gente pensa, não é um sentimento. O amor é uma pessoa, assim como a verdade, assim como a paz, assim como o caminho, sabe? Não são sentimentos, situações e coisas. Tudo isso é uma pessoa. O amor é Jesus, é Jesus. Aqui fala, aqui ó, no versículo 10 desse capítulo 13, fala, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando vier o que é perfeito, quem é que vem? Quem é que é perfeito e nós estamos aguardando? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem é que nós estamos esperando? Jesus. Quando ele vier, tudo isso aqui, ó, que é embaçado, que é como espelho, será aniquilado. Toda língua, toda profecia, toda palavra será aniquilada. Toda sabedoria humana. Gente, nós estamos vivendo esses últimos tempos, o tempo da evolução tecnológica. Quanta ciência, quanta sabedoria. Gente, eu não sei nada disso aqui. Eu não sei mexer em nada disso aqui. Eu não sei como é que faz para, sabe, para gerar valor, para gerar sei lá o que, trazer pessoas, não sei nada. Nada. Tem menino aí, ó, de 10 anos, matando a pau, ganhando milhões aqui na internet. Eu não sei nada, mas eu não preciso saber muita coisa também não. Alcançando uma pessoa, quantas pessoas você trouxe para Jesus em 2020? Estamos no final do ano. Com todo esse potencial da internet, o que você tem feito? Eu tô aqui, pequenininha, porque grande na minha vida é o amor de Deus, grande na minha vida é Deus. Tô aqui pequenininha, com um desejo grande, muito grande, de tocar seu coração, de tocar vidas. E o Senhor me trouxe para dentro da minha casa, para falar da grandeza desse Deus no meio da minha casa, no meio da minha família. Eu sinto, eu percebo que infelizmente muitas pessoas de destaque, muitas pessoas grandiosas têm perdido os membros da sua família para droga, para prostituição, para corrupção, para mentira, para o engano de Satanás, sabe? E não é esse o projeto de Deus. O projeto de Deus é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei quanto aos demais, como disse Josué, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Deus me trouxe para dentro da minha casa para falar desse amor, para ajudar minha família a se aproximar de Deus, para ajudar minha família a conhecer mais desse Deus, sabe? Sarar os perrengues, né? Tem pessoas dentro da minha casa que sofre com síndrome de pânico, que sofre, que já tentou se matar. Sabe por quê? Marcas, cicatrizes na alma, sabe? Dores profundas, falta de perdão, quebra de princípios, sabe? Desobediência, desonra a pai e mãe, né? E aí sofre horrores. E Deus me trouxe para dentro da minha casa. Zélia, ó, é aqui no meio da família. Nós
Vamos trabalhar aqui, eu e você, Deus falando comigo, eu e você, em equipe, trabalhando daqui, ó, para resgatar minha família. Tem pessoas dentro da minha família alimentando ódio uns pelos outros, sabe? Isso é terrível, né? Deus quer sarar a nossa casa, Deus quer sarar a nossa família, né? Estamos aqui falando de um amor incondicional. Ainda que a pessoa não me ame, não tem problema. Eu estou bem, estou feliz, porque Deus me ama. E o amor de Deus que há em mim transborda e te alcança. Isso é glorioso, querido. Isso é a vida que Deus planejou para nós. A questão é, qual é a natureza de amor? Que tipo de amor é que nós estamos falando? E dando, né? Que tipo de amor nós estamos entregando? Quando Jesus questionou a Pedro, Jesus usa o amor ágape, Pedro usa o amor filos, né? Será que os dois estavam falando do mesmo amor? Não, Pedro estava falando de um tipo de amor. Senhor, eu te amo com amor filos, com amor de zelo, amor de cuidado, amor, né? E Jesus falava com ele do amor incondicional, né? Ainda que a pessoa não te devolva amor, ame. Jesus falava em amor incondicional. Pedro entendia o amor, Storgens, ter em autoestima, ter consideração, honrar, né? Será que quando nós falamos de amor com alguém, a pessoa não tá como Pedro, com o ouvido travado, entendendo diferente, né? Temos que falar e expressar o amor incondicional de Deus. Não escolhemos a quem amar. Ele simplesmente vem a nós, sabe? Nós não escolhemos a quem amar, né? Nós não escolhemos nem em onde vamos nascer, né? Deus escolheu meu pai, seu João Mariano do Prado, minha mãe, dona Gersina Ferreira dos Santos. Foi Deus quem escolheu. Deus não escolheu meu irmão José Ferreira dos Santos. Aliás, Deus escolheu. Eu não escolhi meu irmão José Ferreira dos Santos. Eu não escolhi meu irmão Jair Ferreira dos Santos. Eu não escolhi minha irmã Neuza Maria do Prado. Eu não escolhi meu irmão Ronaldo Ferreira dos Santos. Não. Eu não escolhi meus filhos Jefferson Batista do Prado. Não escolhi meu filho Renato Batista do Prado. Daniel Batista do Prado. Não escolhi. Eu não escolhi meu filho André, eu confundo porque mudou de pai. Ai, meu Deus do céu. André Luiz Prado de Moraes. Não, eu não escolhi. Não escolhi meus netinhos. Deus escolheu para mim. Deus escolheu. Deus escolheu a minha família. E me ordenou, ame com amor incondicional. Desculpa, gente, sou uma manteiga derretida, viu? No meio da família, há muita divergência. Há pessoas que nasceram, né? É nossa família de sangue. E há pessoas que chegaram, que foram agregadas por Deus e são família, são parte da minha família agora, né? E que não compartilham da minha fé, que não conhecem o meu Deus, né? Que não conhecem esse amor
incondicional. E que muitas vezes, por atitudes nossas, humanas mesmo, né? Que nós somos seres humanos, somos pó, somos fracos. Às vezes deixamos de manifestar a grandeza de Deus, manifestamos a nossa ignorância, a nossa brutalidade, a nossa grosseria, né? E muitas vezes pessoas que chegaram, né, agregaram-se à nossa família, por não conhecer esse Deus que nos conhece e sabe que somos pó, acham que nós, por sermos representantes desse Deus, temos a obrigação de serem perfeitos. Não, 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 não. Nós não somos perfeitos e não temos a obrigação de sermos perfeitos. Deus não exige de nós perfeição. Deus está nos aperfeiçoando em amor. Tão maravilhoso saber disso, né? Que nós não temos que ser perfeitos, nós temos que amar com o amor perfeito de Deus, né? E assim, eu louvo a Deus pela riqueza, pelo privilégio de ser um referencial dentro da minha casa, de ser a crente dentro da minha casa, de ser aquela que no momento da dificuldade a pessoa liga: Zélia, me ajuda em oração, querida. Tá acontecendo isso, isso e isso. E eu preciso muito de ajuda em oração. Zélia, ô tia, ou minha sogra, eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer uma prova, vou participar de uma seleção para um contrato de trabalho, vou fazer uma cirurgia, vou vender algo, vou comprar algo. Me ajuda em oração para que eu faça um bom negócio, né? Eu louvo a Deus por ser esse referencial. Tenho muitas falhas, tenho. Muitas falhas. Por quê? Porque estou em obras. Porque estou sendo aperfeiçoada no amor de Deus. Isso é glorioso. Queridos, ainda tem o amor eros, que nós não falamos, que tá ficando tarde, eu preciso finalizar, porque tenho que fazer almoço, né, que meu amorzinho daqui a pouco chega para almoçar. Oi, Viviane Baquião, muito bem-vinda. Bom dia, estamos falando sobre vários tipos de amor. Amor eros. Vou ver se eu consigo dar uma pinceladinha aqui nesse amor eros. Amor eros é o amor cheio de paixão física. É o desejo sexual, é a atração da carne. Esse é o tipo de amor que não pode faltar entre marido e mulher. Não pode faltar. O casamento é composto de todos os tipos de amor, né? Amor estorgens, amor filos, que é o amor de cuidar, amor incondicional, que é o amor ágape, e amor eros. Tem que ter dentro do casamento. Porém, é preciso ter muito cuidado, pois Satanás conhece as nossas fragilidades e lutará de todas as formas para nos arrastar para o pecado. Portanto, amor eros só entre marido e mulher, tá bom? Ai, ai. Depois a gente fala mais sobre esse tema, né? Vamos ficando por aqui. Quero agradecer do fundo do meu coração a presença de cada um de vocês. A sua presença enche meu coração de alegria. A sua presença é fundamental. Sem você não tem sentido eu estar aqui, né? Agradeço do fundo do meu coração e quero te fazer um pedido, uma delicadeza, uma gentileza. Manda pra frente essa live, compartilha
para que outras pessoas sejam tocadas por Deus através da sua vida. Seja um instrumento de Deus, transborde, né? E eu vou ficar muito grata, já estou muito grata pela sua presença aqui. E você que vai ver depois, quero te agradecer também pelo carinho, sabe, pela sua dedicação, e que Deus fale fortemente ao seu coração, assim como Ele falou ao meu, né? Através dessa ministração, que o precioso Espírito Santo de Deus fale profundamente ao seu coração. Vamos orar, agradecendo a Deus esse momento tão precioso, tão maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Paizinho Santo, Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, Senhor, rendo louvores a Ti, Pai, por esse dia perfeito que o Senhor fez para nós. Te agradeço, ó Deus querido, pelo fôlego da vida, pela Tua poderosa palavra, que é vida para mim, que é vida para cada um de nós. Ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela fala tanto comigo, assim como fala com cada um que está aqui nesse momento comigo e com aqueles que vão ver depois. Meu Deus, eu te louvo e te agradeço por esse tema tão atual, tão maravilhoso, que é o amor. Senhor, que o Teu Santo Espírito venha ministrar poderosamente ao nosso coração tudo aquilo que eu, nas minhas limitações, não pude fazer. Oi, Cristina, tudo bem? Estamos em oração, agradecendo a Deus por esse momento. Tudo aquilo que eu, nas minhas limitações, não pude fazer, o Senhor pode. Meu Deus, muito obrigada. Senhor, apresento também cada vida, Pai, cada morador da minha cidade, do meu estado de Goiás, do meu Brasil, Senhor amado, e do mundo inteiro, onde há um coração pulsando, que porventura perdeu um ente querido, Pai, para esse terrível vírus, para essa terrível doença. Senhor, conforte o coração dos familiares. Vá de encontro a cada coração nesse momento, Pai, dando o conforto que só o Senhor pode dar. Meu Deus, eu te louvo, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Visita meu país, Pai. Visita minha nação brasileira. Alcance os jovens, alcance os corações, Senhor, trazendo amor. Que o amor do Senhor reine nos corações, Pai. Essa é a minha oração, esse é meu desejo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor nos guarde, em nome de Jesus. E graças a Deus, um excelente fim de semana. Vamos continuando por aqui, até qualquer momento, falando sobre essa rica palavra de Deus. Beijo no seu coração e fique com Deus. Vamos praticar o amor de Deus na nossa casa, na nossa família. Beijo, gente. Até qualquer hora.